Hoje tem um assunto meio chato de falar, bem necessário. Muito comum a projeção. É chato porque não é fácil de explicar, processo que acontece muito diariamente com todo mundo e ainda assim a gente é muito inconsciente disso. A gente projeta as nossas falhas, as nossas expectativas, as caraminholas que passam na nossa cabeça, nas pessoas e nas situações à nossa volta. Como que a gente vai recriando e recriando. É um processo educacional a gente aprender a identificar essas projeções. E eu sinto que o primeiro ponto me ajuda a trazer essa clareza, auxilia a perceber isso nos processos terapêuticos que eu atendo. O primeiro aspecto, não é o único, mas é um primeiro aspecto, o padrão. Qual que é o padrão de pensamentos dessa pessoa? Qual que é o meu padrão de pensamentos? Como que eu geralmente lido com esse tipo de gente? Que se a gente olha para o padrão e se é um padrão que traz pensamentos repetitivos, que traz situações que estagnam, traz situações que ficam com uma desconfortável dentro, né? Muito provavelmente a gente tá falando de um padrão e esse padrão muito provavelmente é uma projeção, porque ele acontece repetidamente até a gente conseguir integrar essa sombra, até a gente conseguir integrar essa qualidade, até a gente conseguir compreender que na verdade aquilo faz parte da gente. Sabe aquela pessoa que muda de emprego o tempo inteiro porque sempre tem um colega no trabalho que é uma bagaceira? Vai continuar acontecendo até tu aprender a lidar com esse colega que é uma bagaceira. O que é nesses empregos que tu rodou até agora que aparece essa pessoa que às vezes quer te ferrar, que às vezes é falso? Que aspectos em você tá deixando de ver ou deixando de lapidar? Porque às vezes são coisas que você até já viu no teu processo de autoconhecimento, mas pô, chegou uma nova volta da espiral. Tem que olhar de novo, mais aprofundadamente. Porque é assim, é esse o processo. Na verdade, se a gente for olhar para o ser humano, não tem nada de muito novo assim. A mesma configuração, ingredientes em diferentes proporções. Então, um é mais teimoso, outro é menos teimoso. Em diferentes proporções, a gente vai lidar com os mesmos aspectos, com as mesmas sombras dentro de nós, com as mesmas limitações dentro de nós, maior ou menor grau. E da mesma forma com as coisas boas. A gente também projeta coisas boas nas pessoas que às vezes a gente tem um cagaço de admitir que nós somos aquilo. Porque, meu Deus do céu, você ser uma coisa boa também é uma responsabilidade. Você vai precisar corresponder àquilo que você tá vendo em você. Já não vai mais poder não ver que você tem aquele peso, aquele tamanho, aquela importância. É realmente falando sobre, por exemplo, pessoas que se tornam referências. Um professor, um pensador, ou alguém muito massa na tua área de estudo, assim, alguém que você admira. Ela já não pode mais se comportar de qualquer jeito. Ela sabe, tem pessoas que estão se inspirando nela. E para chegar nesse ponto de entendimento, sem falar assim, nossa, é muito bom ser grandioso, maravilhoso. Não, é tipo, cara, cheguei aqui agora, preciso respirar fundo e compreender que dentro desse reconhecimento há também um trabalho muito sério, uma responsabilidade muito séria. E às vezes a gente não quer isso. Às vezes a gente quer continuar naquele aspecto mais jovial. Não precisa pensar tanto assim nas coisas que vai fazer. Quem é um jovem é meio inconsequente. Agora um sábio, agora alguém que realmente tem essa consciência sobre si mesmo, é outra história. Então eu vejo muito também pessoas que evitam olhar para si mesmo se levando a sério. E muitas vezes isso vem dessa dificuldade de se responsabilizar pelas próprias habilidades, pelo peso da própria palavra, por aquilo que vai fazer a partir de então. É melhor continuar seguindo uma ordem mesmo. E aí depois fica reclamando, porque ninguém nunca me reconhece. Às vezes não reclama, mas fica se sentindo vazio, porque sabe que a alma tá ansiando para chegar naquele lugar. E aí nunca se preenche. Enfim, isso é um tipo de projeção, uma coisa que a gente projeta também em outras pessoas. Quando a gente vê mestres, né, na caminhada, quando a gente vê pessoas que a gente admira muito, que estudaram muito para chegar naquele lugar, isso também é a mesma projeção que a gente faz no lado negativo, tipo, vou encontrar aquela pessoa lá que eu não gosto, aquela pessoa lá, toda vez que eu encontro ela, me dá um ruim. O que é que tu tá projetando nela?
Qual que é a história que você se conta do porquê que essa pessoa é assim? E pode ser que realmente ela tenha esses aspectos. Pode ser que não seja só você, várias pessoas vejam isso nessa pessoa. Isso não deixa de ser um serviço dela. Não deixa de ser por amor, inclusive, na inconsciência da existência dela. Porque ela, naquele papel dela de incomodar, de escancarar essas sombras, ela tá fazendo o serviço de tornar todo mundo à volta consciente desse aspecto. Ruim, desafiante, chato, desgostoso. Então ela tá fazendo um baita de um serviço de amor, na verdade. Tá precisando de muito amor, provavelmente, também. Né? Quanto pior a pessoa, mais amor ela precisa. Essa é a regra, né? Uma pessoa que é muito bondosa, muito amorosa, ela não tá precisando de muito amor. Ela já chegou na frequência, ela já entendeu como é o negócio. Claro, tem altos e baixos. Mas pessoas em muito sofrimento, pessoas que destoam da realidade, pessoas que se excluem, pessoas que se excluem inconscientemente por serem desagradáveis, são as que mais precisam de amor. Isso ajuda a gente a ter um pouco de empatia também pelas nossas sombras, né? Pelas coisas que a gente não quer ver na gente, a gente bota debaixo do tapete. Eu falei que falar de projeção não era fácil. Eu vim pra cidade, né? E eu tenho entrado em contato com uma realidade que fazia muitos meses que eu não entrava em contato. E eu tenho sentido bem forte essa questão da projeção voltada para aquilo que eu quero que os outros pensem de mim. Essa história de estar sempre bem vestido, de estar sempre limpinho, estar sempre com o carrinho, nossa, maravilhoso, aparentando estar bem através de coisas materiais, de estar com uma aparência boa, que eu estou me importando como o outro vai me ver. E morando no sítio por muitos meses, a gente acaba largando isso, assim, né? Então, por exemplo, eu ia levar a Mica na escola, às vezes eu ia suja de terra, ia com as botas tudo embarrada, ia do jeito que tava na mão, assim, não me importava muito. Não tô dizendo que é pra gente andar desleixado, largado, eu acho que isso também é importante, a gente cuidar da gente, a gente também não precisa ficar andando que nem mendigo na rua, né? Mas existe um lado excessivo, né, que eu vejo que é uma onda que tá muito forte, não só na vida real aqui fora, mas nas redes sociais, como que a gente aparenta que a gente tá, né? Como a gente quer que os outros pensem que a gente tá. Olha só. Quando a gente se importa muito com como a gente aparenta para as pessoas, é muito provável que essa demasiada importância também esconda uma sombra de fofoca. Porque você já tá pressupondo que alguém vai falar algo sobre você ou sobre o que está acontecendo. Quem tá pressupondo? A sombra é de quem? Pois é, José. Sabe aquela história bem básica, assim, quando Pedro fala para mim sobre Paulo, eu sei mais sobre Pedro do que sobre Paulo? Isso é o resumo da projeção. Acabou, é isso aí.